Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, para uma live com elas. Elas voltaram. Só que uma não voltou. Foi trocada. Eu estou novamente aqui, para quem me acompanha, elas mesmas falam, as três maricotas. A Ana, Fabiane está aqui, a Di ali embaixo, e aqui do meu lado, a novata, a caloura, doutora Bianca. E a gente vai falar de um assunto que foi muito procurado aqui no canal do Fernando Betete. As pessoas pediram para eu entrevistá-las novamente, mas antes da gente começar o assunto técnico, a gente vai fazer um pouquinho de fofoca, né? Até porque, para conversar com as três meninas aqui, não é muito fácil, não. A gente vai falar de visão remota. O que é isso, visão remota? É um óculos que alcança milhares de quilômetros? O assunto é bem interessante. Mas brincadeiras à parte, o meu canal aqui, até para que você que está chegando aqui agora, mas o Fernando Betete não é só saúde? Não, não é só saúde. Desde a pandemia a gente resolveu ampliar o leque, né? A gente fala assim de saúde, de colesterol, de diabetes, né? Mas saúde é você estar bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E quando a gente fala da questão espiritual, da questão emocional, a gente começa a receber outras informações, nós começamos a buscar outras informações que a gente não tem acesso no dia a dia. Porque se você for na grande mídia, é aquela mesma coisa todos os dias e não tem diferença nenhuma do dia 1º do ano passado, o dia 1º desse mês, desse ano aqui. É inflação, é roubo, é corrupção, é assalto, tudo a mesma coisa. Agora vamos sair então dessa caixinha, vamos aprender um pouco mais, e eu agradeço aí a todos vocês, e agradeço a Deus, né, que através do canal eu conheci milhares de novas pessoas com a característica de aprender junto com essas pessoas, né? E as três convidadas de hoje fazem parte aqui do canal do Fernando Betete, e mais uma vez, então eu convido elas para a gente falar sobre visão remota, e eu sei que você deve estar sentindo falta dessa pessoa aqui do lado, que era para ser uma japonesa. Lembra da japonesa? Agora, Dini, eu vou passar a palavra para você, mas a gente tem pouco tempo, viu, Dini? Cadê a ex? Tá. Então, gente, Thaís Akashimoto, nossa amiga querida, companheira de jornada, tá morando no Canadá, né? Com o fuso horário de 5 horas de diferença da gente. E estudando psicologia, como ela fala, lá no Canadá. E, assim, acabou que os nossos horários, né, para encontrar toda essa parte, porque claro que a gente, além do YouTube, a gente tem outras funções por fora. E a gente, para conseguir conciliar, estava muito difícil, né? Os horários das três, para a gente conseguir não só elaborar roteiro. O Fernando sabe muito bem que dá trabalho nos bastidores, é bem complicado. Não é só a gente chegar aqui nessa telinha e fazer a live, né? Então, para elaborar tudo, para a gente ter toda essa função, foi difícil da gente conciliar as agendas. E ela seguiu, ela já tinha um canal, até bem antes da gente fazer o nosso canal, a Tatá já tinha. Então, ela seguiu temporariamente, a gente fala momentaneamente, ela está numa carreira solo, né? Lá com a demanda dela bem grande de coisas. Mas, assim, nós nos visitando, e como a gente falou lá no canal, é mais live para todo mundo, porque nós fazemos na quarta e no domingo, ela está fazendo, se eu não me engano, as segundas e quintas, alguma coisa assim. Então, a gente ampliou. Acaba que para o público ficou muito mais positivo, porque tem muito mais coisas para ver, muito mais assuntos para abordar. Inclusive, ó, beijão para Tatá. E é isso. Eu acho que as pessoas só saem ganhando, né, com essa
dita separação, que não é bem uma separação, né? Mais uma coisa temporária em que a gente sente saudade, né? De vez em quando a gente vai estar juntas, visitando umas às outras. Já falei? Bom, então tá aí a explicação para quem acompanha, né, aqui no canal do Fernando Betete e também no antigo no antigo canal delas, que inclusive eu já vou colocar aqui, que esse é o seu canal atual agora, Anne Jean Expand. Anne Jean Expand é o canal que você pode começar a seguir com as nossas 3 convidadas aqui. E eu vou pedir aqui também brevemente, antes da gente começar o nosso tema, né, que é sobre visão remota e projeção de consciência, a Bianca. A Bianca é a nova integrante aqui desse grupo, desse trio. E aí, Bianca, o que aconteceu? Como é que você encontrou as meninas aqui? Me fala um pouquinho aí, por que você também é apaixonada por esses assuntos que saem um pouco da caixinha. Eu não tenho nem pretensão de substituir a Tatá, não é isso. A Thaís é insubstituível, né? Eu venho aqui para acrescentar alguns assuntos que são de extrema importância para nós 3, né? Então, eu venho aqui só para somar. E para somar algumas vezes, a gente se revisita, revisita, e eu acho que isso que é o interessante, né? A gente acrescentar uma na vida da outra. Eu venho com muita expertise, com muito desejo de trazer para as pessoas a terapia multidimensional. A terapia multidimensional traz um alívio, traz uma melhora muito grande na vida de saúde física, de saúde espiritual, mental. Então, assim, eu sempre fui um pouco diferente. Não, eu sempre fui muito diferente. Desde pequena, eu sempre acreditei em coisas que as pessoas achavam que eu era doida e que eu sempre fui muito questionadora da igreja, questionadora das coisas. Então, eu sempre buscava respostas que ninguém tinha, ou que muito poucas pessoas tinham. Então, com esta busca por estudar, por aprender, eu acabo encontrando essas meninas, que elas ensinam muito sobre tudo que eu buscava. E encontrei a Jeanne num curso lá em Garuva, que inclusive estamos voltando para Garuva, que é um lugar sensacional, né? E da Jeanne, daí eu encontrei a Anne, encontrei as meninas, comecei a segui-las, comecei a te seguir. Então foi tudo, tudo muito rápido, mas o tempo aqui é muito diferente do tempo de conhecimento que a gente tem, né? Então, assim, foi tudo muito rápido aqui, mas tenho certeza que é um reencontro, né? Que a gente está se reencontrando para completar assuntos, para trazer para o público, para trazer para as pessoas que se interessam também por esses assuntos, algo muito maior, assim, que as pessoas consigam, através de nós, aprender, captar, entender que elas são normais, entender que tudo isso faz parte de um momento que a gente está vivendo, que é muito bacana, assim. Então, acho que é isso que estou aqui, neste momento. Terapia multidimensional, é isso que você falou? Isso mesmo. E é o que? Você faz uma sessão e resolve tudo? Assim, a gente acredita muito e respeita muito o livre-arbítrio das pessoas. Então, assim, se a pessoa tem uma vontade muito grande de resolver, a gente consegue ajudá-la muito nisso. Então, assim, não é... Isso. Na verdade, assim, como qualquer terapia, a cura está no paciente, né? O terapeuta é um facilitador. Então, a terapia multidimensional, ela não é diferente das demais, em que quanto maior a entrega, quanto mais o paciente, o cliente se permite, maior a chance que ele realmente se dá de ter os melhores resultados possíveis. E eu também tenho formação em terapia multidimensional, e esse foi o nosso ponto de confluência, porque a gente fala muito em expansão da consciência e, mais ultimamente, em projeção da consciência. E a gente queria trazer isso de uma forma para as pessoas que não fosse só um turismo extradimensional, não fosse só uma brincadeirinha, fosse algo realmente feito com responsabilidade, que as pessoas entendessem a natureza do processo, desenvolvessem as suas próprias capacidades e principalmente ter certeza de que todo mundo é capaz de fazer.
que não são alguns sobredotados, né, sobrenatural, não é nenhum dom anormal, mas a gente quer fazer isso com responsabilidade. E a base da terapia multidimensional é trazida por uma autora chamada Helene, e ela tem um livro, né, então, e eu passei o livro dela para a Jeanne, dizendo, olha, a gente precisa usar o material da Helene como base, sem querer fazer a terapia dimensional por nós, né, porque não era a nossa pretensão, mas trazendo os conceitos básicos de proteção, segurança, aterramento, que são as bases da terapia multidimensional para o terapeuta poder fazer essa projeção consciente, trazer isso também para as pessoas que se aventurem conosco nesse processo de viagens e de projeções dimensionais. A gente brinca que a gente sai para viajar, né, então a gente acaba falando de viagem, por isso que acabou virando turismo, né. E essa proposta, Fernanda, da expansão de consciência, ela vem muito atrelada ao que a gente tem enxergado e quantos debates estão tendo nesse meio, inclusive no próprio meio médico, no meio da saúde, onde você atua, né? E nós vimos, e a gente teve a oportunidade de conversar lá no teu workshop mesmo, com vários médicos, e o campo das emoções, ele está sendo batido, falado direto. Então, quando a gente entra nessa parte de medicina quântica, de integrativa, né, essa questão do integrar, a gente traz a consciência. Né? Quando a gente fala aquele ditado, traz a luz da consciência, é isso. A consciência, ela é definida como algo extrafísico, né, que está além do físico, que denota aí a questão do campo das emoções, dos sentimentos, de tudo aquilo que você não consegue definir de uma forma científica. Hoje não existe ainda uma definição científica, fatos comprovados, porque a gente sabe que dentro da ciência a gente trabalha com fatos, né? Mas sim, já se considera aí, durante já alguns anos, vem sendo estudado principalmente essa parte da interferência das emoções até nas causas das doenças, né? Nas causas dos males físicos. Internet restabelecida, voltamos aqui à nossa pauta principal, né? Visão remota. Vamos começar por visão remota. Eu vou jogar a pergunta no ar, uma das três aí pode começar explicando, né? O que é visão remota? A gente tem uma apresentaçãozinha com as respostas. Quem sabe a gente puxa a apresentação, então. Professora Anne sendo professora Anne. Vamos lá. A gente se acostuma a dar aulinhas, né? Porque cada vez que a gente vai fazer uma live, a gente cria uma linha de raciocínio e a gente vai, então, fazendo essa apresentação. Então, está aqui a definição de visão remota, ou pelo menos uma delas, tá? Ela é definida como a capacidade de adquirir informações precisas sobre um lugar distante ou não local, sobre uma pessoa ou evento, sem usar seus sentidos físicos ou qualquer outro meio óbvio. Está associado à ideia de clarividência, aparentemente sendo capaz de saber algo espontaneamente sem realmente saber como obteve a informação. E às vezes também chamada de cognição anômala ou segunda visão. Deu para pegar? Né? A gente chama de visão remota, mas esse nome é bastante criticado. Porque quando a gente fala em visão, é como se a nossa única forma de percepção fosse visual. E a visão remota, ela transcende os sentidos físicos. Né? Como, já que a informação é não local, eu não estou literalmente vendo nada. Então, a gente vai usar os nossos sentidos, que a gente pode chamar de clarissentidos, né? Clarividência, um deles, claricognição, clarisciência, clareaudição. São várias formas da gente se mover nesse mundo não físico. Opa, agora a coisa ficou meio... né? Então, a gente está falando de coisas mediúnicas, dons mediúnicos. Jeanne, pega o gancho. Então, só que não, né? Porque quando a gente fala dessa questão de projetar, a gente entra no hábito da consciência. E para quem não sabe, o que é a visão remota? E a gente vai entrar mais na questão da explicação científica, né? Quando a gente pega um documento desclassificado de uma agência de 3 letrinhas, da CIA, né, como parte de uma nova iniciativa, tá? Onde são compartilhados mais de 930 mil arquivos e com mais de 12 milhões de páginas na internet pela primeira vez, a gente se depara justamente com essa história da visão remota. Mas aí a gente pergunta, e onde entra essa questão da visão remota? A visão remota, ela foi utilizada nesses 2 últimos grandes conflitos que a gente teve aqui no nosso planetinha,
como uma forma de espionagem. Inclusive, existiam dentro das agências de 3 letras, tanto do FBI quanto da CIA, verdadeiros departamentos responsáveis por esse tipo de labor, de serviço. Inclusive, nós temos aí, e vamos trazer nos slides, pessoas que trabalharam com a visão remota dentro dessas agências, né, e podem falar com mais propriedade sobre tudo o que acontece nesse meio. Então, gente, não é ficção, tá? Não é nada místico, é sim algo técnico, com embasamento, que a gente tem, inclusive, 3 tipos de técnicas diferentes, né, que se chamam, em português, a gente vai falar de visão remota associativa, de visão remota... Tá na sequência, Jim. Tá? Na frente. Tá. Remota estendida. Então, puxa de novo. Vai lá. Tá. Eu só queria pegar esse gancho aqui, que muita gente, quando a gente começou a falar... A gente não, né? Quando se começou a falar em visão remota, a primeira iniciativa foi quem publicou essas informações foram tabloides, tentando realmente criar uma ridicularização do processo. Foi trazido à tona como, olha só, eles estavam levando médiums para espionagem, vão fazer espionagem sem sair do lugar, como se isso fosse alguma coisa assim, nada mais do que ridicularizável. E aí se criou uma pecha de que qualquer tipo de atividade que levasse a uma expansão ou projeção da consciência para obter informações, e o que a gente está fazendo aqui é justamente informações não locais, essas informações estão num campo informacional. Então a gente pode trazer até aquele conceito do Rupert Sheldrake, né, do campo mórfico, como sendo o local onde a gente vai buscar essas informações. Mas a gente também pode chamar isso de akasha, né, que essas informações elas estão no éter. É o campo que nos rodeia. Dica. Pode falar. Professora, os primeiros registros dessa visão remota, né? A Dini falou primeiro, segundo conflito aí, mas os primeiros registros históricos datam de quando? Ou é uma coisa da década de 50, desse século passado, é século 20, né? O uso, a aplicação realmente objetiva disso como forma de buscar informações para tirar algum benefício, que a gente conhece, vem das Forças Armadas Americanas, algo que começou ali na década de 40. Ainda, provavelmente, na Segunda Guerra, essas informações ainda estão sob segredo, né? Nem todas elas foram desclassificadas. As que foram realmente reveladas são os arquivos da CIA. Então, as aplicações militares, elas muito provavelmente começaram antes, especialmente no período da Guerra Fria, porque nesse serviço de espionagem e contra-espionagem, ficou claro que os soviéticos estavam utilizando alguns tipos de busca que estavam obtendo informações que eram realmente confidenciais e não teria nenhum infiltrado conhecido, né? E eles começaram a fazer, então, o contra-serviço, né? Começaram a desenvolver as pesquisas. Bom, como a gente estava falando no início, essa parte de tentar ridicularizar o processo, talvez vocês lembrem desse filme que foi lançado em 2009, né, que o título em português foi Os Homens que Caravam Cabras, que mostrava uma divisão do exército americano que treinava alguns soldados para buscar essas informações psíquicas, né, e obviamente com ridicularização do caso, do quadro todo, né, dando tudo errado. Então, quer falar das técnicas principais, Jimmy? Vamos lá. Então, e aí nós voltamos aí para os 3 tipos que a gente tem de visão remota: a visão remota associativa, a controlada e a estendida. E qual é o objetivo de cada um, né? O objetivo da visão, a gente vai por ordem aí, né? O objetivo da visão remota associativa em si, ela faz justamente, como diz o nome, né, uma associação de fatores, né, para que você chegue à conclusão através daquilo que você está enxergando, do que você pode ver do seu alvo. É associar algo que você pode ver ao alvo em si, né? E aí a gente chama isso de descrição do próprio... Eles têm um nome no inglês para aquele que controla, eu agora esqueci o nome, mas assim, é como se você tivesse um técnico, tá? Que ele te dá esse objetivo do alvo, e aí você vai ter que ir atrás desse alvo com algo concreto.
Então, a associativa é justamente esse tipo de associação, porque eles precisam sempre dar um caminho para que aconteça em si a visão. Por isso que é tão importante a gente dizer que a visão remota, ela sim é um treinamento, né, capaz de fazer com que você enxergue através desse campo consciencial. Aí fala assim, não, mas aí entra numa coisa completamente abstrata. Então, não, porque é treinamento puro. E aí, quando a gente chega na visão remota estendida, o objetivo do visualizador remoto é justamente pegar onde o espectador usa a sua intuição. Ele usa a pura intuição dele, o que a gente chama de sexto sentido, para conseguir visualizar alguma coisa, né? Tá faltando agora a controlada, né? Então, e a controlada... ali. Ficaram duas controladas ali. A estendida, né? Estendida. Então, e a controlada é justamente quando você pega algum acontecimento em si, né? E esse acontecimento você não diz exatamente para a pessoa o que é, mas te dá dados sobre aquilo, né? O próprio treinador, né? E aí você pede para o visualizador remoto, através desses dados que são dados, para ele fornecer mais informações. Então, assim, são técnicas muito apuradas, inclusive existem institutos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem o Farsight, que é um dos mais famosos, o InfoVision, que é o russo, né, que fazem esse tipo de treinamento. Temos outros visualizadores também que utilizam técnicas, e são técnicas já de treinamento, né, e eles chamam isso de segunda visão, né, justamente para tirar um pouco dessa mística da questão da utilização da consciência. E é interessante pelo seguinte, a hora que você vai com um embasamento científico, você vai com um embasamento técnico, você tira muito dessa parte do mas ninguém consegue. Não, todo mundo pode. E é onde a gente chega, quando a gente fala dessa questão da visão remota, que é o importante da gente entrar, a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou dar uma introduzida aqui, que é o que nós usamos, que a gente chama de visão consciencial, onde a gente abre esse leque e a gente une as técnicas, algumas técnicas de visão remota, com técnicas utilizadas dentro do que a gente chama de registros akáshicos, né, do Akasha, para fazer uma junção desses dois princípios e a gente conseguir fazer essa projeção de consciência de uma forma muito mais clara e muito mais ampla. Então, é o que a gente se propõe a fazer dentro da expansão consciencial que a gente traz aqui, é juntar essas técnicas, unir essas técnicas, tanto a técnica da visão remota, quanto a técnica da extradimensionalidade, que vem muito atrelada ao que a gente chama de terapia multidimensional. Porque quando você sai dessa questão de espaço-tempo, que é colocada aqui no concreto, você tem uma amplitude, uma gama de visão muito maior. Porque o que a gente tem de espectro de visão aqui no físico é muito limitado, né? E nada melhor do que se a gente for comparar e mal comparando, você usa a tua imaginação, né? Criança, então, como a gente usa a nossa imaginação? A gente solta a imaginação e você sente, você tem sensações através daquelas imaginações, todas que você tem quando é criança. E é aí onde a gente também chega, e não dá para entrar aqui, porque eu, como diz a Fernanda, falo muito, né? No campo da lei da atração, e nós somos co-criadores de realidade, vai, blá, 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 tem muita coisa. Deixa eu voltar com a palavrinha para a Anne, vai. Então, o que a gente pode trazer de concreto a respeito disso, e o que foi divulgado através do FOIA, né, que é o Freedom of Information Act, a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, em que o governo é obrigado a divulgar, né, tornar público algumas informações a pedido da população. Então foi nessa vez, eu não consigo lembrar exatamente o ano, mas foi, acho que na primeira década do ano 2000, entre 2010, provavelmente 2008, lembra direitinho quando foi, Dini? Eu não lembro exatamente quando foi. E aí qual é a tática que é utilizada? É a liberação massiva de informação, então tem muito lixo liberado junto, e as informações quentes, elas ficam perdidas, então fica meio que procurar uma agulha no palheiro. Então, partindo daquele princípio inicial de que
foi ridicularizado, era dado como se não existente, né, como se fosse um processo fantasioso, até a liberação realmente dos dados disponíveis no Vault da CIA, e hoje a gente pode buscar, então quando a gente faz a procura, bota lá existe o site, né, o Vault, é como se fosse o cofre da CIA, a gente coloca lá Remote Viewing, a quantidade de páginas que abre uma centena de páginas, cada uma delas com 50 links de documentos. Então, assim, a gente não consegue ver tudo. Inclusive, existe um manual da CIA, manual do visualizador remoto da CIA. Inclusive, isso está lá, mas precisa garimpar para encontrar. É como a Jenny já falou, foram 930 mil páginas, né, de documentos, 930 mil documentos liberados, dando alguns milhões de páginas para serem consultadas. Isso, pelo menos, tornou público de que realmente isso era algo que estava sendo feito e pesquisado. Então, teve uma série de projetos da CIA que foram realizados. O mais conhecido deles é o projeto Stargate, tá? Mas eles vão mudando os projetos, vão mudando de fase. Isso aconteceu ao longo de pelo menos 2 décadas. E boa parte das pesquisas foram desenvolvidas em Stanford, né? No Stanford Research Institute, que tem a sigla SRI. Através de uma dupla de biofísicos e físicos que fez bastante pesquisa nesse sentido. Quer perguntar alguma coisa, Fernando? Eu quero, né? Porque eu já estou lembrando dos filmes aí de Sessão da Tarde, né? Eu não sei se ficou claro, mas até aproveitando aqui a oportunidade, todo ser humano tem essa capacidade, eu nasci com essa capacidade, eu tenho que ser treinado, ou é um dom que esse tem, aquele tem, e o restante não tem? Vamos fazer uma pergunta assim. Todo mundo consegue jogar vôlei se quiser, certo? Todo mundo que tem 2 mãos, 2 pés consegue jogar vôlei. Alguns vão jogar vôlei muito bem, outros vão dar pro gasto. A mesma coisa com relação a puxar ferro na academia. Alguns vão conseguir levantar muito peso, outros pouco, né? Mas mesmo aquele que começa tendo pouca força, levantando pouco peso, pouca carga, à medida que ele vai treinando, ele consegue levantar mais peso. Aqui a gente tem uma outra habilidade humana, né, que é a utilização dos nossos recursos de consciência, aqueles recursos não físicos, que muita gente acha que é coisa paranormal, ou anormal até, porque nos disseram que o normal é estar constrito ao nosso físico. Então a gente aprendeu a vida inteira que eu só tenho 5 sentidos, tato, olfato, visão, paladar, né, e a gente fica restrito a isso. E na verdade não é, né? A gente tem outras percepções. Quem nunca teve uma intuição na vida? Quem nunca teve aquela sensação de que sabia que algo ia acontecer? Isso são dons, não. São habilidades inatas, inerentes ao fato de ser humano. Só que como a gente aprendeu que isso não é normal, é paranormal, a gente acha que a gente é maluco e não fala pra ninguém, né? Quando isso acontece. E às vezes a gente são historinhas bobas, assim. Semelhante de Anne. Claro. É uma capacidade que a gente tem, só que a gente é desacreditado. Principalmente quando a gente é pequeno, que a gente começa a contar coisas que vão começando a acontecer e os pais, os avós, com medo daquilo que está acontecendo, nos cerceia, né? Não fala mais sobre isso. O que acontece? Depois em grupo, quando a gente faz grupos para achar um alvo, como a Jenny estava falando, que todos fazem o mesmo caminho, mesmo sem falar um com o outro, a gente começa a acreditar novamente em nós mesmos. A ver assim, opa, peraí, essa intuição minha aqui, essa tá certa. Ó, ele também teve, nós todos chegamos no mesmo objetivo. Daí eu começo a acreditar em mim mesmo. Mas essa capacidade todos temos, né? E treinando e entendendo que o outro está chegando no mesmo lugar que nós, mesmo sem conversar sobre isso, entre aspas, vai nos dando o poder da certeza. Então, acho que é isso, acho que é super treinável. A Anne falou super bem aí deu um exemplo super bom sobre o jogar vôlei, e é isso, acho que quanto mais a gente treina, mais a gente, e principalmente treinar em grupo, para que a gente chegue no mesmo alvo, né, no mesmo objetivo. Tá bom, entendi. Então, a gente começa a trazer aqui agora algumas pessoas que ficaram bastante conhecidas falando sobre esse tema e praticando esse tema.
Talvez o primeiro deles a trazer as informações sobre a visualização remota de uma forma consistente foi esse moço aqui que se chama Lynn Buchanan, ou Buchanan. Ele é um ex-militar, né, já está aposentado hoje, está na reserva, americano, e ele não só ele foi treinado na visão remota, como ele se tornou o treinador principal de vários times de visualizadores remotos das Forças Armadas Americanas. E aí ele teve, para publicar esse livro que ele chamou de O Sétimo Sentido, esse livro voltou, ia ser publicado, não foi, ele acabou divulgando uma parte de uma revista, e assim, ele enfrentou algumas dificuldades até trazer esse material. E hoje ele é, inclusive, com quem o nosso principal instrutor de visualização remota do método CRV, que é a visualização remota controlada, que é o método mais utilizado no treinamento, vamos chamar assim, o método mais técnico, mais científico, porque é aquele mais comprovável. Então, quem gosta de discutir que isso aí não é nada metafísico, né, nada sobrenatural, gosta de utilizar o método da visão remota controlada justamente porque ela é controlada. Então, se buscam alvos conhecidos, ou seja, algo que eu posso comprovar. Então, assim, não adianta eu fazer um alvo que é o que tem no lado escuro da Lua. Eu não vou conseguir ir lá para provar o que tem. Então, qualquer informação que o visualizador chegue, ela não vai poder ser controlada. Então, alguns exercícios que eram feitos era colocar um objeto dentro de uma caixa de metal fechada, essa caixa dentro de uma sala totalmente blindada para radiação eletromagnética, e o desafio do visualizador remoto era descobrir o que tinha lá dentro. Então, esse é um tipo de controle, de visão remota controlada. Na maior parte dos casos, existe esse orientador do trabalho, né, que eu também me esqueci do termo que eles usam, o termo técnico, mas é a pessoa que guia o trabalho. Ele vai definir o alvo, e esse alvo ele recebe uma coordenada. Pode ser uma combinação de letras e números, e o visualizador ele recebe essa coordenada. Então ele não sabe do que se trata, ele não sabe que é um objeto dentro de uma caixa, dentro de uma sala. Ele tem uma coordenada. E através da concentração naquela coordenada, ele pega a informação do campo, e essa informação do campo acaba sendo justamente da pessoa que elaborou o alvo, né? E essa informação é chegada. Então, nesse trabalho que foi desenvolvido e que ele apresenta aqui os casos desse livro do Sétimo Sentido, ele mostra quão sensível é o aparato humano, a consciência humana para a obtenção dessas informações. Tá? E ele tem um programa aí, a gente encontra. Inclusive, ele teve um evento com ele, faz acho que uns 2 meses atrás, com um pessoal aqui do Brasil que faz treinamentos, né, cursos de visualização remota controlada. Quer falar outra coisa? Tem, a gente vai chegar no pessoal deles aqui. Daqui a pouco a gente conversa. E a gente chega aí com outras pessoas também, a gente vai trazer uns. Quando a gente chegar no Swan também, ele desenvolveu ainda mais essa técnica de visualização controlada. Também é bem legal. Entra aí no Russell Targ. O Russell Targ, ele foi um dos principais pesquisadores de Stanford que ficou encarregado dessa pesquisa científica que começou nos anos 70. Então, lá na década de 70 e se estendeu até os anos 90, essa pesquisa que eles fizeram dentro desse campo de projeção da consciência. Tá? Há uns 2 ou 3 anos atrás, ele lançou esse documentário, que é Third Eye Spies, baseado também no livro que ele fez. O Russell Targ, ele tem um manual do visualizador remoto também, tem um livro dele que ele ensina e que explica bastante como funciona. Está em inglês, eu acho que não tem versão traduzida em português, mas talvez tenha sido a pessoa que pesquisou mais exaustivamente, assim, do ponto de vista científico, né, a visão remota. E por isso que ela é muito considerada, digamos assim, dentro do aspecto científico, porque ela traz provas. Então, quem duvida de canalização, quem duvida de intuição, quem duvida de inspiração mediúnica, tende a acreditar nas informações que são obtidas por meio de visualização remota, justamente porque é um alvo cego, estabelecido por um controlador que não se comunica. Então, é quem faz uma encomenda do projeto, e os visualizadores é duplo cego. Eles não sabem quem encomendou e não sabem do que se trata o objeto, o alvo da visualização. Então, os resultados têm uma acuidade, né, uma certeza que é impressionante. Tá? Então, inclusive, esse documentário está disponível no YouTube. Eu recomendo para quem tiver curiosidade de assistir, porque ele conta bastante da história inicial, inclusive de algumas intercorrências, porque a gente está falando, assim, projetos secretos, né, com confidencialidade, envolvimento de Forças Armadas, de CIA,
Então, eles estavam pisando num território bastante minado, em plena Guerra Fria, né? E sabendo que o outro lado, na época a União Soviética era o grande inimigo, o outro lado usava isso há mais tempo. Então, eles não conseguiam saber exatamente o quanto desenvolvidos estavam os soviéticos na obtenção desse tipo de dado. Aqui tem uma foto de 74. Então, a gente tem o Hal Puthoff, que é o primeiro, que também era físico de Stanford. O Russell Targ, quem está atrás dele. O Pat Price, que é esse de terno azul, ele era um investigador da unidade criminal, investigador de polícia, que ele tinha um índice de acerto nos casos dele que era chamava atenção. E ele disse que ele seguia a intuição dele, mais do que qualquer coisa, ele seguia a intuição para descobrir. Então, ele tinha um índice de acerto em casos assim bizarros. E aí ele se provou ser também um excelente visualizador remoto. E é o Christopher Green, que era um monitor da CIA, e essa foto foi tirada quando eles estavam vindo, depois de um sobrevoo, numa área que era o alvo, testando a visualização que o Pat Price tinha feito a respeito do alvo. Então, eles faziam, ele tinha essa possibilidade, os passarinhos estão ativos aqui, ele tinha essa capacidade de fazer esse mapeamento como se ele estivesse sobrevoando os locais, e ele fazia o desenho do mapa com índice de acerto que chamava bastante atenção. Então, esses casos são bastante citados nesses materiais que a gente está falando. Aqui a gente tem o Ingo Swann. Talvez o Ingo Swann seja, em termos de publicidade, ele seja o visualizador remoto mais famoso que a gente tem. Porque o Ingo Swann, ele era famoso não só como visualizador, mas como tendo outras capacidades consideradas paranormais. Ele era um artista plástico também. E ele tinha... Vai lá, Jane. É importante dizer que quem cunhou esse termo de visualização remota foi o Swann, para descrever o processo. Ele batizou com esse nome, a visualização remota, né? E justamente por quê? Porque ele pega e faz a seguinte amostragem, né? Ele compara da seguinte forma: algumas pessoas, elas são mais sensíveis a informações auditivas e sinestésicas e outros tipos de informações sensoriais. Tá? E o que os espectadores realmente veem é o alvo com muita clareza. E aí é onde ele chega que você não precisa necessariamente ter um tipo de clarevidência para conseguir fazer a visualização. Apesar de ele ser considerado um paranormal, a gente vai colocar dentro desse campo, vasto campo, ele coloca dentro dessa questão da visualização remota controlada justamente a capacidade, né, de que todas as pessoas possuem de praticar isso. E através da capacitação de um treinamento muito sério e muito específico. Então, sim, o Ingo Swann, ele tem habilidades, né? E habilidades, quando a gente fala, não são habilidades que são dons só dele. Quando a gente fala disso, a gente sai um pouco desse campo do misticismo e a gente diz assim, esses dons são de todas as pessoas. Todos nós temos. A questão é se a gente desenvolve ou se a gente não desenvolve. Então, todo o sistema, toda a formatação do sistema, o sistema já é pré-programado para que nós nos sintamos dependentes de tudo aquilo que eles colocam para nós, para que a gente se sinta fraco com relação a todas essas capacidades, esses dons que existem dentro de nós. Então, sim, todos nós podemos desenvolver, através de treinamento, a questão do que a gente chama de clarevidência dentro da visualização remota, que é uma visão consciencial. E, Dini, mas aí falou grego, como é que você consegue visualizar alguma coisa através da consciência? Aí a gente volta, usando o campo da imaginação. E não tem nada a ver com hipnose, não tem nada a ver com desdobramento, deixando isso bem claro, porque você tem outros tipos, você tem a projeciologia aí, tão falada e tão batida, principalmente por Val Vieira, né? E a gente entra nesse campo da projeciologia, ou se a gente entrar nesse campo de desdobramento, você vai falar de desdobramento, você vai falar de perda de consciência. Não, o que a gente se propõe aqui é trazer visualização consciente, onde você está consciente, você pode sim estar num estado um pouco mais relaxado, mas você está consciente do que você está fazendo. E é isso que o Ingo Swann
atrelando a todos esses dons, essas habilidades que ele já tem, ele traz para esse campo mais científico. Foi ele, né? Eu acho que a primeira pergunta que vem aqui, vocês vão dar curso disso? Onde que aprende a fazer essa visão remota? Exatamente. A gente está lançando, Fernando, e é justamente o que a gente fala, existe um chamado nesse momento de tudo que a gente está vivenciando, de todas essas informações, você mesmo tem trazido aí no teu canal um amplo espectro, né, de assuntos aí e de abordagem justamente para acrescentar, né, isso é saúde também, é você saber das coisas, é você amplificar. E o curso que a gente se propõe a dar hoje é um curso de expansão consciencial com prática de projeção atrelada à terapia multidimensional, sendo que são 2 cursos em 2 certificados e primordialmente presencial. A gente tem feito todo esse estudo, né, justamente para que a gente consiga estar com as pessoas e consiga treinar as pessoas de uma forma em que elas estejam habilitadas a fazer isso. Nossa, mas todo mundo pode? Sim, todo mundo pode, desde que você treine. Então, esse treinamento, ele começa através da expansão de consciência, que trata do quê? De você entender quem você realmente é e do poder que você possui. E aí a gente trabalha auto-perdão, a gente trabalha culpa, a gente trabalha medo, a gente tem que fazer um trabalho enorme, primeiro, de autoconhecimento de si próprio, para que a gente solte muitas amarras, para que a gente se solte de vários preconceitos já estabelecidos pela formatação do sistema, para a gente chegar onde a gente quer, que é nessa projeção de consciência, e para você entender de outra coisa que acontece com você também, né? E aí dá uma amplitude assim absurda, dá um clique, né, na tua vida, de mudança de pensamento, de condicionamento de pensamento. E aí sim a gente pode começar a falar de cocriação de realidade. Tá bom, no final aqui a gente vai colocar os contatos aqui das meninas para que você tenha mais acesso a esse tipo de informação. Continuando aqui, quem traz as 2 figuras? Isso. A nossa técnica, ela é muito mais associada não com a visão remota controlada, mas com a estendida, em que a gente usa muito mais a intuição, né? Até porque a gente tende a ir para esse lugar, né? E geralmente os nossos contatos, as coisas que a gente vê, tendem a ser um pouquinho mais, como é que a gente chama? Transcendentais, talvez, mas isso aí a gente vai falando depois. Esses 2 aqui fazem parte do Instituto Farsight. Tá? O Courtney Brown, que é esse senhor aqui da esquerda, a gente inclusive fez uma entrevista com ele é norte-americano, professor universitário da área de política e ciências sociais, e ele treinou visão remota, e através da visão remota ele começou a receber algumas orientações do que ele precisava fazer. Então ele começou a trabalhar muito com visão remota, e começou a levar isso inclusive para dentro da universidade também como uma forma de no dia a dia, de mudar a vida do dia a dia dos alunos, e começou a fazer isso como uma linha alternativa de pesquisa. E ele recebeu ele se diz que como se fosse uma obrigação de deixar muitas coisas públicas e gratuitas. Então, no site deles, o farsight.org, eles têm inclusive o treinamento de visão remota controlada, né? Então, ele tem o passo a passo, e essa parte inicial da visão remota controlada, ela é bastante repetitiva. Então, a primeira indicação é não usar nunca a intuição. É sentir, é estar no ambiente, sentir, prestar atenção, se está num ambiente que é natural, se esse ambiente natural, se tem vegetação, se tem água, se essa água tem onda, se o ar está úmido, o ar está seco, está quente, está calor, tem vento, não tem vento. Porque existe realmente uma projeção da consciência, a gente se vê num ambiente diferente daquele onde o corpo físico está. Então essa percepção do ambiente é o passo inicial que é treinado na visão remota controlada. Tá? E isso é feito bastante. E esse material, ele está disponível gratuitamente em inglês no site deles. E eles têm um canal no YouTube, que é o Farsight, onde eles têm vários projetos que eles deixam gratuitos, exatamente aí. E tem o Farsight Prime, que é a plataforma paga, onde alguns projetos mais extensos, né, então as duas são visualizações que eles colocam alguns alvos. Então, por exemplo, eles fizeram visualização da construção das pirâmides, do afundamento da Atlântica, de Moisés, de Zeus, né? Então, alguns alvos que fogem daqueles, daquilo que a gente chama de visão remota controlada, justamente por conta do time altamente treinado que ele tem.
E o Aziz é filho do Courtney, e ele também é bastante talentoso, é tipo, né, filho de peixe, peixinho é. E não são os únicos, eles têm assim, uma equipe de visualizadores muito grande, treinada para desenvolver esses projetos. Geralmente aos domingos à noite, ao redor das 7, 8 da noite, eles fazem uma live no YouTube. Tem alguns dos visualizadores às vezes fazem algumas atividades meditativas. E, interessantemente, entrar em estado meditativo é a primeira etapa para se fazer uma boa visualização remota, tá? Seja qual for a técnica que for utilizada. Ultimamente, eles desenvolveram tanto essa linha específica que eles já não diz mais que fazem visualização remota, e eles realmente dizem que fazem Farsight, que seria visão ao longe. Então, eles já não chamam mais de Remote View, mas de Farsight, porque eles desenvolveram uma técnica bastante peculiar, tá? Mas, através do canal deles no YouTube, a gente entrou em contato com uma série de outros visualizadores. Um deles, o Daz Smith, tá? O Daz, ele é britânico, ele é fotógrafo, e ele é outro visualizador muito, muito bom. É daquelas pessoas que a gente fica lá babando assistindo os vídeos dele. Hoje ele faz parte de um grupo chamado Future Forecasting Group. Tá? Eles têm esse canal no YouTube, e o outro canal é Paranormal Viewing, que é o canal privado dele. E eles têm um site, que é futureforecastinggroup.com, que esse aí é uma plataforma paga, onde eles também colocam a íntegra de vários processos de visualização remota que eles fazem. E é um grupo, são 6 ou 7 visualizadores que fizeram esse grupo, né? Então, essa plataforma paga é porque realmente eles vivem da visualização remota. E eles recebem encomenda de projetos. Então, pessoas que, por exemplo, querem ver, vão abrir uma empresa, querem ver qual é a melhor produto, melhor estratégia, melhor local de abrir, melhor época. Isso eles fazem. É isso que eu queria perguntar, né? Porque a gente está entendendo aqui todo o processo que está por detrás aí da visão remota, né? Das características de treinamento, dos tipos da visão remota. Ok, mas como é que eu vou utilizar isso na minha vida? Então, o primeiro exemplo que a Anne está falando aqui é essa questão empresarial. Então, eu sou empresário, eu quero ver se eu vou abrir a empresa aqui ou ali, se esse negócio vai dar certo. Mas aí, nesse aspecto, lembra um pouco numerologia, lembra um pouco astrologia. Eu devo abrir essa empresa aqui em Maringá, devo abrir em Porto Alegre, devo trabalhar com produto A, devo trabalhar com produto B. Eu queria entender Lembra que o visualizador, ele não sabe qual é a pergunta. Ele recebe um alvo. E ele descreve o que ele vê. Então, uma das coisas que eles fazem é fazer projeções futuras. O que vai ser notícia mês que vem? E aí eles vão. E às vezes eles acham assim que erram fenomenalmente, porque vem coisa assim que não se encaixa e a coisa acontece. E eu vou dar um exemplo mais pra frente de um dos visualizadores, o que ele achou. Diga. Eu posso dar um exemplo prático do que aconteceu comigo, Fernando. Vamos lá. O ex-marido, ele trabalha com engenharia, né? E ele foi até São Paulo, ele tinha uma vistoria para fazer. E chegou, passou o dia fora, chegou. E num determinado momento nós não conversamos. E a única pergunta que eu fiz na minha mente, eu falei, depois eu vou perguntar como é que foi essa vistoria, né, para saber se foi legal, ou aquela conversa que a gente tem, né, uma conversa cotidiana. E aí, do nada, isso sem eu fazer nenhum tipo de questionamento proposital. Eu só estava com aquela questão da imaginação de eu vou perguntar como é que foi. Baixou um download, literalmente, na minha cabecinha. Eu me vi numa rua em São Paulo, e aí eu vi uma casa amarela, antiga, assim, do século passado, com a pintura, com as janelas. Eu enxerguei a casa toda. Quando ele chegou no quarto, ela adentrou o quarto, eu perguntei assim, você viu alguma coisa, ou tinha alguma coisa de casa amarela onde você foi? Porque era uma casa grande, umas janelas enormes, assim, circundadas de branco, e parecia uma coisa assim mais antiga. Ele arregalou o olho, olhou pra minha cara e falou assim, você tá de brincadeira? Você tá descrevendo o lugar que eu fui vistoriar todo. Eu falei, tá de brincadeira. Aí eu falei, tá de brincadeira. Eu tava no começo do processo, eu falei, não, tá de brincadeira. Ele, peraí, eu vou pegar uma foto e você vai dar uma olhada. Olha aqui. Na hora que ele pegou a foto e me mostrou, quase caí pra trás. Literalmente,
Falei, gente, a casa que eu vi. Falei, pronto. E são aquelas coisas que você fala, mas como ver essa informação? Eu já estava acessando esse campo, né, informacional sem querer. É aquele sem querer querendo. Eu acessei o campo informacional, eu vi a casa inteira. E são nessas provas que você vê que não é uso da sua imaginação. É justamente quando você treina e você vai treinando muito consecutivamente, você chega a ter esse tipo de alcance de informação dentro da tua consciência. Isso se dá com tudo. Porque vamos lá, te dou um exemplo. Quantas vezes aconteceu contigo, Fernando, de você estar dirigindo e aí aquela coisa vem assim, você tem 2 caminhos para tomar, né, que é o tal do sexto sentido. Aí vem aquela vozinha da consciência e fala assim, não vai pela direita, vai pela esquerda. E aí você vai, teimoso, você vai pela direita, você não vai pela esquerda, você se ferra, né? Quantas vezes a gente faz isso? Né? Por que existe esse gatilho de intuição e que muitas vezes a gente não usa? Porque quando a gente fala de consciência e a gente está falando de extrafísico, a gente está falando de sair desse espaço-tempo. Porque como a gente trata muito do agora, né, a gente não entende que para a nossa mente extrafísica não existe isso. Não existe espaço-tempo. E é justamente aí que a gente chega. E é justamente essa capacidade nos é dada através disso. Vai lá. Posso dar um exemplo terapêutico muito claro, assim? Claro. Por exemplo, o alvo foi a cura de um problema com autoridade que a menina tinha. E a primeira coisa que veio era uma criança de mais ou menos 4 anos com muito medo de alguém gritando muito forte. E eu vi a cena. E aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Mas fiz todo o atendimento e no final eu falei, uma menininha com 4 anos... E ela falou assim, meu Deus, com 4 anos foi exatamente o que aconteceu na minha família quando meus pais se separaram. Eu fiquei com muito medo dele, que era o pai dela naquela época. Então, assim, a cura dela estava, ou o alívio da tensão com relação às autoridades, estavam exatamente trancadas, travadas naquele momento. Então, que foi algo de visão que, pro terapeuta, não fazia sentido se não colocasse para a pessoa que sentiu aquilo. Então, é bem importante no alívio, na melhora das situações que são buscadas, né? Sim. Mas é muito importante esse profissional estar acompanhando, né? Até todo o processo de treinamento que se pretende chegar aí essa formação adequada aí, porque eu acredito que vai receber uma carga enorme de informações e a gente vai ficar meio fora de sintonia aí. E sabe que a gente fazendo a avaliação acástica, a leitura acástica, acontece isso. Às vezes, se a informação que a gente vai acessar vai ter um impacto que a pessoa que está sendo, né, que está sendo feita a leitura não está pronta, a informação que vem não acessa. Não libera. Porque quem libera a informação é o próprio inconsciente da pessoa, né? Então existe toda uma proteção. Claro que é necessário que a gente tenha preparo para fazer isso, para não insistir e não fazer bobagem. Né? Inclusive, esse grupo brasileiro, eles estão fazendo assim, é possível fazer, por exemplo, uma visualização remota da cura do câncer? Sim. Então, eles têm um trabalho com crianças autistas, não verbais, estabelecendo comunicação. Então, assim, o céu é o limite. O céu é o limite. Tá? Sei. Esse aqui é o nosso... O Dick Algar é um querido, né? É o nosso favorito, tá? O Dick Algar, ele é jornalista, ele foi âncora de telejornal norte-americano, tá aposentado, mora no Havaí hoje. Ele apareceu para mim lá na época do Farsight, hoje ele tá também junto com o Daz Smith, ele tá no Future Forecasting. Uma das especialidades do Dick Algar é fazer previsão de criptomoeda. Qual criptomoeda investir, por exemplo, né? E o índice de acerto deles é fabuloso. Isso eles fazem na plataforma paga. O Edward Riordan, ele é também do grupo do Future Forecasting, e das coisas que ele previu, a pandemia de coronavírus, né? Eles estavam em um outro alvo. Em 2019, final de 2019, eles estavam vendo um outro alvo, um alvo pago,
E ele desenhou aquele símbolozinho, né? Aquela imagem do coronavírus. Gente, eu tô vendo muita gente... tá tudo fechado, tá tudo vazio, e tem essa imagem, parece essa coisa que desenhou aquilo lá. Ninguém entendeu, ele achou que tivesse errado, assim, miseravelmente, a visualização dele. Aí, 2 meses depois, o mundo inteiro para com o surto da pandemia, né? Então, às vezes, a gente mira no que vê e acerta no que não vê, tá? Mas é esse tipo de informação que tá disponível para a gente encontrar. Agora, saindo para uma linha mais alternativa, a gente tem o John Vivanco. Inclusive, gente, a gente fez entrevista do Courtney Brown, foi no canal do... acho que tá no nosso canal, a gente fez no nosso canal. No nosso canal a gente tem isso. No Expand a gente tem entrevista do John Vivanco, tem entrevista do Courtney Brown, tem entrevista com a Caroline Corey, que a gente vai trazer. Então, boa parte dessas pessoas a gente entrevistou porque a gente realmente ama o trabalho que eles fazem, a gente tá lá, foi de carteirinha. E os outros a gente não entrevistou porque não nos deram resposta. Mas vontade a gente tem, tá? Então, assim, são os dados mais antigos lá do início. Alguns foram feitos, a gente tem entrevista do John Vivanco, feito ainda na época que eu era voluntária no canal do Sítio dos Fênix, enfim. Mas a gente acha se procurar, tem a entrevista deles em português disponível na internet. O John Vivanco, ele queria muito aprender a fazer visão remota, mas ele descobriu que os cursos de visualização remota eram muito caros. Então ele se tornou um autodidata. E se tem alguma coisa que a gente pode trazer para nós, é que a gente consegue aprender sozinho, então o John Vivanco e a gente, né, nozinhas aqui, para nos provar que é possível, né? Então, desde que a gente tenha a aplicação e realmente a objetividade de fazer o treino, a persistência de fazer as práticas, a gente consegue. Lembra que isso aqui é que nem exercitar músculo, a gente precisa treinar. Ele também tem um canal no YouTube, tem o writingsphere.com, é o site dele, e hoje ele tem um programa junto com outro rapaz, que é o Rob, que é o Metaphysical Show. É de uma plataforma de TV online que se chama Rise TV, e eles têm alguns fragmentos das visualizações, eles colocam disponíveis no YouTube. É tudo em inglês, mas dá para deixar, pelo menos, ativar a legenda automática do YouTube para traduzir. E o John é um querido. E o John, ele nos disse coisas assim, a gente pode visualizar um extraterrestre, por exemplo, uma consciência que não é desse planeta? Sim, a gente pode, ele fez isso e foi atrás disso. O visualizador remoto, ele pode ser descoberto do outro lado, ele pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. E muitas vezes, quando a gente está lidando com seres com uma consciência mais expandida, tem um nível de consciência mais elevado do que o nosso humano, que está restrito, a gente tem uma restrição associada ao corpo físico, esse alvo mais expandido, ele pode perceber o visualizador remoto. Tá? Então, imagina que a gente entrou numa ceninha de filme e o ator que está lá interpretando o filme viu a gente interferindo ali. É basicamente essa lógica. E muitas vezes é coisa de cinema. Até deixa eu pegar um ganchinho aí, Nani, para explicar um pouquinho para as pessoas. Nós fazemos isso, né? A gente faz isso não só dentro dos nossos atendimentos, que é de leitura consciencial, a gente faz atendimentos individuais, como a Bianca mesmo estava falando aí, e a gente visualiza algumas coisas e a gente também faz viagens conjuntas com esse direcionamento. E já nos pegamos em situações em que a gente está presente em lugares físicos, e aí a gente não vai citar em alguns lugares assim militares aqui, tá? E já fomos visualizadas e retiradas assim que visualizaram a gente, justamente para que a gente não corresse risco. Então, existe sim essa capacidade, essa habilidade dessas pessoas que são altamente treinadas, né, em determinados lugares, de identificar que estão sendo espionadas, né? Então, assim, só um testemunho nosso, que a gente já passou por algumas situações dessa forma. Então, sim, a gente precisa ter esse direcionamento para conseguir fazer. Essa daí, eu sou apaixonada por essa mulher de trabalho, assim, de missão de vida. Falar um pouquinho dela, porque a Caroline assim, ela é uma idealizadora, uma sonhadora com relação a trabalhos maravilhosos em expansão de consciência, né? Ela tem esse instituto que é o Omnium Universe, né?
E também ela tem 4 documentários aí feitos que estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Amazon Prime. E um dos documentários que é um divisor de águas assim para as pessoas se chama Super-Humanos, onde ela fala um pouco dessa... Opa! Caiu de novo, daqui a pouco ela volta. Onde ela fala da visualização remota, e aí ela pega, e ela dá o exemplo como isso é uma habilidade inata do ser humano, que ela pega uma pessoa que nunca fez visualização remota, que não sabe o que é, e faz o desafio. E a moça, o alvo é a própria Caroline passeando num determinado local. Quer continuar? Continua. Estou falando da experiência de visualização remota que ela mostrou no filme. Ah, tá. Não, e aí eu ia pegar o gancho, assim, para a gente também não se estender muito, de um trabalho que ela faz maravilhoso com crianças cegas, que conseguem ler, andar de bicicleta, isso está no documentário, através da visão consciencial. Assim, é um divisor de águas, aí a gente fala, oi? E como é que isso não chega pra gente? E é aquilo que você traz, quantas vezes, Fernando, você traz coisas aqui, né, e informações importantes de médicos, de profissionais, de tantos meios, que não chegam até nós. Então, assim, é um trabalho sério, inclusive um trabalho que ela tem dentro do próprio Instituto, e a gente traz isso nos cursos, é o trabalho de alteração do DNA através do nosso pensamento, porque se a gente pode moldar realidades, e se nós somos energia, sim, a gente consegue fazer isso. E tem pós-graduados, PhDs em física quântica e em física mesmo, de Harvard e Universidade da Virgínia, dentro desse documentário, falando sobre essa questão da alteração do DNA. Então, assim, indicamos, se vocês quiserem, dar mais uma olhada nisso, porque são trabalhos sérios que a gente traz aqui, é conteúdo, embasamento para vocês entenderem do que nós somos capazes e do que escondem da gente. Então, essa é a nossa premissa dentro do nosso trabalho. Esse documentário dela é fantástico, essa parte com as crianças, porque assim, eles usam uma venda que é como se fosse um óculos de mergulho totalmente preto, com uma venda de tecido por cima, ou seja, não entra nada de luz. Aí as crianças estão jogando bola em roda, as crianças pegam um livro e leem o livro, aí a pessoa, ela pega, abre o livro e diz assim, o que está escrito aqui? E a criança lê exatamente, ou seja, ela abre uma página aleatória, a criança lê, vendada, ela vê, e aí ela mostra que com pessoas deficientes visuais, isso pode ser treinado. Então tem uma senhora que tem uma degeneração macular, está avançada, e ela já não está conseguindo ver mais nada, e ela recupera a visão, não a visão dos olhos, mas a visão consciencial. É fantástico. E qual que é o documentário? É Super-Humanos? Super-Humanos. Uhum. E ele tem em português no YouTube. E aqui a gente chega com o nosso grupo brasileiro, né, que é a equipe do Stargate Brasil com Z mesmo, tá? Então, o Jay é o instrutor, e o Jay foi treinado pelo Buchanan, né? Então, ele foi aprender na fonte, ele utiliza um material que o treinador dele permitiu que ele fizesse a tradução e adaptasse para utilização em português. Eles fazem cursos online com mentoria, estão toda hora abrindo turma nova, então, além tem uma parte gravada, tem uma parte de encontros presenciais simultâneos e tem todo o acompanhamento dos exercícios, dos desafios que são dados. E a Spencer, a Priscila, é uma querida. A Priscila também é uma visualizadora excelente, conduz a parte de meditações no treinamento. Beijo, Priscila. Aliás, recomendo, Fernando, se tu quiser fazer, pode trazer eles aqui para entrevistar, vale muito a pena, tá? E eles estão desenvolvendo muitos projetos justamente com os alunos que ficaram, que estão trazendo e estão agregando. Tá? Agregando muita coisa nesse campo, né, do desenvolvimento. E eles usam basicamente o processo de visão remota controlada como base para o treinamento, como é a lógica dos militares. E aí a gente chega nesse final assim, tá, e a projeção de consciência que a gente estava falando, esse negócio da terapia multidimensional, é tudo igual, a gente pode fazer, então... Aí eu deixo para lá para os meninos, porque eu já falei demais. Então, a projeção de consciência, a gente vai entrar justamente no campo de atrelar tanto a visão remota, quanto esse trabalho que a gente acabou fazendo e desenvolvendo através da premissa de colocar
pessoas normais, como nós, né, que têm não são profissionais capacitados, mas sim pessoas que estão em busca de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento de habilidades que nós já possuímos, né? E sim, navegar no que a gente chama de éter, né? E aí a gente alia, dentro dessa prática de projeção consciencial, a gente alia técnicas da visão remota, que é um treinamento muito técnico, então a gente sai do técnico, não vou dizer chato, mas assim, como foi desenvolvido primordialmente para finalidades militares, acaba sendo pesado, né, esse treinamento. Então, quando você alia técnicas da visão remota, em que nós chamamos, a gente batizou de visão extradimensional, tá? Sem nenhum tipo de hipnose, mas de forma consciente, a gente consegue dar ferramentas que vocês já possuem, mas a gente fornece a forma como você acessa essas ferramentas, como é que você chega, a gente apresenta o caminho, o manual para isso. É aquilo, Dini, e como é que vocês fazem isso? Então, dentro dessa premissa que a gente acabou se juntando com a Bianca, justamente pela terapia multidimensional, através de vivências, né, e juntando essas duas questões da expansão consciencial com a terapia multidimensional, a prática de projeção, ela toma um bom absurdo dentro do autoconhecimento e dentro da confiança que você adquire em si próprio de estar habilitado para fazer isso. Quando a gente fala, vamos falar de energia livre, né? A energia livre, nós somos energia. Se nós somos energia, nós armazenamos essa energia. E aí, vamos lá, como é que a gente distribui essa energia? Quando a gente fala de campo eletromagnético, a gente entrelaça o nosso campo eletromagnético. E o campo eletromagnético é como se nós pairássemos, né? A gente fala da célula em si, e a gente vai falar da clara de ovo, né? Para fazer uma analogia. Ali você tem na célula todos aqueles compostos nadando. Agora imagina isso ampliado como se fosse o nosso universo. Nós estamos contidos, né, nessa malha, né, nessa energia que a gente pode chamar de plasma e pode chamar de éter, vai dar no mesmo. Por quê? Parte do estado físico da matéria, você vai falar de uma coisa mais palpável, tá? E o éter é um nome mais místico, mas está comprovado cientificamente por um alemão e um japonês. Dá para trazer trabalhos sobre isso aqui, o campo etérico. Então, quando a gente navega nesse campo, esse campo informacional está disponível para todo mundo. E é onde nós entramos, é onde entra o nosso trabalho, a premissa de capacitar hoje as pessoas a fazerem isso e a entenderem que sim, como tem lá na Bíblia, vós sois deuses, sim, nós podemos. E é esse tipo de coisa que foi tirado do ser humano, essa capacitação. Então a gente vem com essa premissa de fazer isso mais do que na hora, né? Fala um pouquinho. E quem pode fazer isso daí? Qualquer pessoa. Fernando, qualquer pessoa. E olha que interessante, eu ia falar exatamente sobre isso. Quem diz assim, tá, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não tenho nenhum dom, eu não sou... Não tem problema. Porque a terapia multidimensional vai te capacitar a tu te colocar a serviço dos seres de luz para que o atendimento aconteça. Para que o teu atendimento aconteça. A autoaplicação da terapia multidimensional é fortíssima. Porque a gente se coloca a serviço. Então, se a gente não ver nada, se a gente não sentir nada, mesmo assim, o atendimento, o alívio de dores, a melhora na vida da pessoa, ela acontece mesmo assim. Então, a nossa intuição, os nossos sentidos ficam muito aflorados. A nossa conexão com o anjo da guarda, com os seres de luz, com o que a pessoa se identifica, fica muito mais forte. Mas a pessoa não precisa necessariamente ter dom, e pelo contrário, né? Não precisa ter dom, não precisa nunca ter visto nada, não precisa ter escutado nada, mas ela vai ter todas as ferramentas para se colocar neste mundo multidimensional, porque ela recebe iniciações, ela recebe permissões para a circulação no mundo multidimensional. Né? Mas uma pessoa com esse perfil, Bianca, que não acredita em nada, procura vocês, né? E faz a terapia multidimensional. E você falou que às vezes a sensibilidade aflora.
E quando você fala que a sensibilidade aflora, é o quê? É um dia de sessão, de terapia, é 1 hora, é um mês? Quanto tempo leva para ter essa sensibilidade aflorada? É que uma sessão de terapia multidimensional, ela é muito focada naquilo que a pessoa precisa de alívio. Um curso de terapia multidimensional, ela recebe várias iniciações que são permissões para a circulação do mundo espiritual, que são melhoras e que são É assim, ó, é como se a gente vivesse várias vidas, ou nesta vida, várias tristezas. E cada tristeza, perdi meu pai, perdi um ex-namorado, vai deixando pedaços de nós nesse lugar. Com a terapia multidimensional, ela resgata pedaços e nos deixa plenos de nós. Sabe aquela coisa que sempre parece que falta algo? Depois da terapia multidimensional, parece que a gente está preenchido. É um sentimento é uma sensação de plenitude, de paz, que ela é muito diferente de outras terapias. Por quê? Porque ela nos devolve os nossos pedaços, os nossos fractais, aquilo que a gente foi deixando por tristezas, por dores, por traumas, etc. Né? Então, quanto tempo demora esse curso? O curso são 3 dias, Fernando. A gente está com uma montagem, porque da terapia multidimensional em si são 12 horas consecutivas. E quando a gente atrela com expansão consciencial, e a Bianca está trazendo aí, eu costumo dizer o seguinte, existem nomes e designações que a gente dá, anjos de luz, seres de luz. Se a gente for trazer para a metodologia científica, e eu particularmente prefiro tratar mais dessa forma, porque a gente sai desse âmbito religião, e a gente sai desse âmbito crença, e a gente entra numa questão energética, falando assim, você acessa campo energético, você acessa energias, você acessa toda aquela questão informacional que diz respeito a você, ao teu eu, justamente para que você cure, entre aspas, você alivie, né, que você consiga tirar esses traumas, né, que às vezes estão no latente, que a gente chama de subconsciente, e traga para a luz da consciência, e traga para cá, para o hoje, para o agora. Então, é essa habilidade, e quando a gente faz esse tipo de trabalho, o mais importante é o seguinte, o que a gente sempre fala, nós não estamos aqui acessando o meu, ou o seu, o campo da pessoa, e mais importante, a gente fala assim, a gente está acessando o seu campo, então você acessa também, em conjunto com a gente. Principalmente isso, esse é o mais importante. Então, sim, essa capacitação pode ser dada para qualquer um. Que bom, são 3 dias, qual local, vai ser num hotel, como é que vai ser? A gente está fazendo agora em Garuva, Santa Catarina. Muito dentro em breve. Para quem quiser também, a gente deixou aqui para o Fernando colocar. A gente vai estar em Portugal em maio. Portugal em maio. As 3. A Anne vai estar de forma remota. E nós duas, porque a Anne fala de exoconsciência e fala muito bem sobre exoconsciência. Né? E essa parte um pouco também dentro da neurociência, ela vai trazer um pouquinho disso também. E a gente vai estar em Portugal dando curso em final de maio, e aqui em Garuva, Santa Catarina, aqui no Brasil, a gente vai estar dia 19, 20 e 21, numa imersão completa, né? Onde as pessoas vão sair de abril. Certificadas. Isso, de abril. De abril. É abril ou maio? 2 cursos, abril, 19 a 21 de abril. São 2 cursos, 2 certificados. São 2 formas de chegar no mesmo objetivo. É como se a gente, primeiro, encontrasse dentro de nós um caminho para que a gente pudesse levar outras pessoas por esse caminho. Não tem como eu trazer a outra pessoa para o alívio sem eu ter primeiro olhado para dentro de mim. Então, é um curso muito de autoconhecimento, de autoamor, de olhar para si mesmo. Então, primeiro a gente olha para dentro e a partir dali a gente consegue caminhar junto, né, com as pessoas que a gente trabalha, né, que a gente trata. Então, 2 cursos, 2 certificados, vai ser tudo 2. E especialmente nesse de Garuva vai ter hospedagem, vai ter alimentação, vai estar tudo dentro do pacote. Vai ser um curso vivencial mesmo, né? Vai ter fogueira à noite, vai ter muita conversa, chimarrão, porque a Anne já está até tomando chimarrão. Eu e a Anne vamos levar a Diga a tomar chimarrão agora. Eu vou virar cariúcha.
Bom, o nosso tempo aqui já estourou, mas isso é natural, porque eu estou com 3 meninas aqui que falam muito pouco, né? A começar por essa aqui de baixo. Mas vamos lá. Vai ter a visão remota, a pessoa que vai fazer esse curso, na prática, você acha que ela vai entrar de um jeito e sair de outro? Com certeza sai. Sai de todas as formas. Quando eu falo sair, será que ela vai ter ali uma experiência de visão remota? É possível? Sim, porque todos nós somos capazes. Pode acontecer quando a gente fala 100% garantia, porque isso você precisa querer, né, Fernando? Tem o botãozinho do querer. Então, esse botãozinho é apertado pela gente. Nós vamos dar todos os instrumentos para que a gente aperte o botãozinho. Então, a pessoa que se coloca para fazer... Quando você está apto a, e você já se coloca decidido a procurar aquilo, você já ganhou 50% do caminho. Então, ela só se inscreve no curso, ela já escolheu. Exatamente. Então, eu falo que assim, não existem coincidências. A gente sempre é direcionado de alguma forma para aquilo que a gente se propõe. Então, quando você já se coloca ali, com certeza, você chegando, você vai ter um divisor de águas com relação a tudo que é apresentado da visão da tua existência, né, que é o mais importante. E nesse momento a gente foi muito chamada a isso. Quantas coisas você tem trazido aí, né, sobre a questão da física quântica, sobre a questão da visão do universo, sobre a questão do multiverso, o que a gente vem vendo aí que está sendo colocado, né, essa questão do campo das emoções, questão de energia livre, quando a gente fala da própria terapia plasmática, né, que é o divisor de águas. E então, assim, isso todo, e a energia livre está onde? Está aqui, gente, ó. Está na gente. Isso que é o mais importante. Esse é o divisor de águas. Essa energia é nossa. É nossa. Pertence a essa máquina. Tá bom. A última pergunta, hein? A última. Olha lá, hein? Quando você fala de visão remota, o que foi explicado aqui, ficou uma dúvida para mim, quando a Anne deu o exemplo, né? Quero ver a empresa, né? Uma pessoa empreendedora, quero ver a empresa. Eu quero ver o quê? Se vai dar certo. Se vai dar certo, eu estou abrindo a empresa e daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, essa empresa ela para $1 milhão de dólares. Como ela possibilita olhar para o futuro, porque até então, antes dela ter falado disso, a Anne, eu pensei que era mais uma coisa de presente. Onde está fulano que se perdeu, onde está determinado objeto, onde está determinada localização, até porque você falou muito de CIA, de FBI, essa questão toda, onde é que está o bandido, onde é que está o mocinho. Então, resumindo a pergunta quando eu estou capacitado a usar, através de técnicas, né, e talvez um pouco desse dom, a visão remota, eu consigo enxergar lá na frente? Ela consegue. Esse conceito linear de presente, passado e futuro é um conceito nosso aqui, na matéria, né, limitados pelo físico. Quando a gente projeta consciência, tudo é agora. Tanto que quando a gente está dentro da própria terapia multidimensional, quando a gente se projeta para um evento passado, onde houve um trauma, aquilo é o agora. E por isso que quando a gente também está fazendo uma leitura kármica, a gente revive aquele momento, aflora de novo todas as emoções, todos os traumas, tudo que estava associado com aquele evento que ficou no passado, às vezes um passado que nem é dessa vida, um passado muito passado, remoto. Só que esse conceito de antes, depois, né, antes, agora e depois, ele na verdade não existe, porque tudo é agora. Então a gente se acostumou a pensar em reencarnações passadas, mas na verdade são encarnações simultâneas, é tudo fractalizado. Então às vezes a gente está acessando outras coisas que não são dizem respeito a esse personagem aqui. E se eu consigo olhar para trás, eu também consigo me desviar e olhar para frente. O que costuma acontecer? Às vezes a gente não consegue determinar exatamente quando é esse para frente, né? E esse para frente, especialmente em coisas que que não estão dentro do âmbito individual, mas que dependem de intercorrências que são coletivas,
eles dependem do inconsciente coletivo que está consolidando várias linhas de tempos, várias possibilidades mais possíveis do que outras, entende? Vamos pensar no resultado de uma eleição, A ou B, né? Depende muito do consciente coletivo, da vontade coletiva para que uma determinada linha se concretize ou não. Então, às vezes, a gente tem menos precisão naquilo que a gente chama de futuro, porque a gente ainda está mergulhado dentro desse inconsciente coletivo, onde muitas consciências estão construindo isso que a gente chama de futuro, mas a gente consegue acessar. Sim, e é a cocriação, Fernanda. Por isso que a gente fala que as linhas temporais, elas são dançantes, elas não são pré-estabelecidas. Quando você fala de previsão, né, assim como a preocupação, você não enxerga uma coisa que está pré-determinada quando já se estende ao âmbito geral, porque você não vai pegar e vai direcionar e é certo que aquilo ali vai acontecer. Então, tem uma chance, sim, dependendo do evento e dependendo do que você queira ver, de sim você ter um percentual de chance assertivo bem grande. Tem outros que não, que, como a Anne falou, dependem de outros fatores. Mas sim, e aí a gente faz um exercício legal na leitura consciencial, que é o seguinte: às vezes nós acessamos mais de uma possibilidade. Às vezes a gente projeta para um lugar onde, por exemplo, te dá uma analogia, a gente abre 5 portas daquele mesmo futuro. Então, de 5 possibilidades. Então, você se vê nessas 5 possibilidades. E aí, sim, dentro daquilo que você vai abrir a empresa, aí, dentro dessas 5 possibilidades, a gente vai ver futuros possíveis de abertura de empresa. Porque a gente consegue uma gama maior e a gente consegue abranger melhor tudo aquilo que você quer cocriar. E aí tem o livre-arbítrio, né? Que também depende disso, do que a gente quer pra gente. Isso é um ponto, assim, de virada. O curso vai ser extremamente rico, né? E você que está nos assistindo até agora, vou deixar o link aqui embaixo para, no mínimo, você entrar em contato e solicitar mais informações da questão da agenda, a questão de deslocamento. E esse é um curso presencial, né, meninas? Sim. E o curso presencial, ele tem vagas limitadas por conta da capacidade de hospedagem da pousada. Isso. Então, realmente, a gente não tem como aumentar, porque já tem um outro evento simultâneo acontecendo, então a gente tem 30 vagas reservadas nossas e a gente não tem como não tirar mais cama depois. Portugal também, a gente está com vagas limitadas, isso vai ser em Lisboa, em Portugal, vai ser final de maio, tá, gente? Já estamos com a data também de Portugal, é 30 de maio, né? 31 e 1º. Isso. Mas as informações que vocês... Já tem aqui, o Fernando vai colocar o link, e vocês entram direto para um grupo onde a gente dá maiores informações do grupo do Telegram. Bom, eu fiquei bastante curioso, mas em virtude aqui da minha agenda, eu vou acompanhar o depois, né? Então, vocês que vão fazer a inscrição, se inscrevam, me deem o retorno aqui para mim. Eu tenho certeza que as meninas também me darão um retorno aqui. Deverá ser, eu tenho certeza disso, uma experiência indescritível, né? E um amadurecimento da sua consciência. Então, se você está procurando, né, um aprendizado diferente, essa é a oportunidade. Imagine você aí desenvolver, né, essa técnica, aprimorar esse dom, né, aprimorar, que eu digo, que nem a Bianca disse, talvez, eu não sinto nada, não sou nada disso. Não tem problema, você vai estar numa egrégora, né, num campo energético ali, em que tudo isso vai ser permitido, em que tudo isso vai ser muito mais fácil. Então, se você tem essa condição, não importa de qual local você seja, o canal do Fernando Betete atinge aí o mundo inteiro, e até no meu workshop e vários outros eventos que eu já divulguei aqui, sempre vieram pessoas de outros países. E aproveite a oportunidade, porque são pouquíssimas vagas, e se você está pensando, é o momento agora de você escolher. Meninas, muito obrigado e até a nossa próxima live. Gratidão, Fernando, gratidão pelo espaço, gratidão pelo teu trabalho aí que você faz, que é maravilhoso. E nós somos fãs também, a gente te acompanha aí direto em tudo que você faz. Então, obrigado. Tá bom. Bianca, na próxima você fala mais, tá? Porque a sua companheira, a Thaisa Kashimoto, ela falava
bastante, mas eu entendo você está um pouco tímida ainda com essas... Estou chegando devagarzinho, senão você, né, botada para lá, não. Mas com essa daqui, ó, não é fácil ganhar dela, não. Essa aqui fala. Isso! Tá vendo? É desse jeito. Mas vale. Às vezes eu vou falar, daí ela fala. Daí eu vou falar, daí ele fala. Daí eu vou... Ué, eu não percebi, aliás, não percebi, não. Eu acho que vale uma vida da Bianca sozinha para falar só da terapia multidimensional, que só essa terapia ela precisa ser mais conhecida, precisa ser mais divulgada pela potência que ela é. E acho que aí a gente fica quietinha, a gente fica só nos bastidores, nem bota a cara aqui pra gente não correr o risco de falar, a gente fica só na torcida. Não. Vocês fazem parte, adoro. Isso, gente. Ó, brincadeiras à parte, para terminar aqui em Alto Astral, se inscreva agora, são vagas limitadas e é a oportunidade de você fazer aí a sua viagem para muito mais do que a sua consciência você tem se permitido, né? Então aproveite essa oportunidade, ainda mais que é no Brasil, e você pode estar aí a um passo de fazer esse processo aí mais evolutivo. Gostou da live? Deixe seu positivo, não gostou? Pode deixar o positivo e compartilhe essa live aí no grupo aí dos amigos, no grupo aí da família que está precisando ampliar a sua visão. Muito obrigado a todos.